meus lindos e minhas lindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, trazendo aí um vídeo sobre o Major Update. A galera do GLA postou lá no Discord oficial deles. Caso vocês não sigam o Discord oficial, segue lá o Discord oficial do GLA para vocês sempre ficarem por dentro das novidades, das notícias, dos eventos e de tudo que acontece no jogo. Também segue eles no Instagram, que eles postam bastante coisa lá, rapaziada. Então, eles postaram o Major Update, que é o próximo grande update que vai mudar muito e vai trazer muita novidade pro GLA aí. Então, tô trazendo esse vídeo pra vocês ficarem informados. Eu tô muito empolgado, muito hypado mesmo. Finalmente vai vir coisas top, muita coisa pra gente fazer, que a gente tava esperando e vai chegar. E eu tô muito empolgado, como vocês sabem, eu gosto demais de GLA, é um grande jogo. Então, bora trazer tudo nesse vídeo pra vocês. Então, sem mais delongas, se inscreve nesse canal pra dar força e ajuda a divulgar aí, pra dar aquela moral, ajudar o amigo aí no seu Mano Blade. E ajuda demais, é um incentivo pra caramba, galera. Obrigado a todos os novos inscritos, vocês são feras. Comentem o nick de vocês, se vocês quiserem marcar pra gente upar, jogar, se divertir, trocar ideia, bora. Então, deixa aquele like, se inscreve e bora começar aqui nosso vídeo sobre hoje. Então, a gente já tá aqui, pra quem quiser ver ao vivo, né, poder ler, tá lá no Discord oficial do GLA. É só ir na parte Information, tá? Aí vocês vão ter essas informações do Discord oficial do GLA e vai estar tudo lá direitinho, tá? Espero que seja boa a tela pra vocês e esteja tudo fluindo aí direitinho. Então vamos lá, o Garp falou: informações sobre o Major Update. A princípio estávamos trabalhando em uma atualização menor e mais rápida, que incluiria o lançamento da cidade de Watersev e o novo raid de Enislov. Todavia, resolvemos ampliar o escopo dessa atualização e transformá-la em um grande Major Update. Embora isso demande mais tempo de desenvolvimento, poderemos trazer muitas novidades, novos objetivos e sistemas que tornarão o jogo ainda melhor, satisfazendo jogadores de Early, Mid e Endgame, o que é muito importante, né? Muitos jogos hoje cometem o erro de só fazer coisa para endgame, galera. Mas um jogo para ele se manter vivo, ele tem coisa no mid, quer dizer, no early, no mid e no late game. É muito importante fazer essas coisas, porque são essas coisas que fazem todo tipo de jogador novo e velho se manter conectado e sempre um ajudando o outro. Então, vamos continuar aqui, rapaziada. Sem mais delongas, vamos nas novidades. Primeira novidade, Market System. O marketing que temos atualmente no jogo não supre todas as necessidades dos jogadores, por isso aproveitamos para reformular o sistema, implementar novos filtros e melhorias de qualidade de vida. Deixa eu só dar uma adenda aqui antes de mostrar pra galera. Assim que eu ler os tópicos, cada tópico, eu vou dar meu comentário, o que eu achei e o que é interessante ou não, tá? Vou continuar aqui só para avisar, para não ficar... Opa, acabei esbarrando no microfone, espero que não tenha estourado o áudio para vocês. Para vocês ficarem por dentro, tá? Então vou continuar aqui. Pedido de compra. Sabemos que em alguns MMOs existem possibilidade de fazer uma oferta direta para um item que está sendo vendido. Entretanto, achamos que é muito melhor oferecer um sistema que lhes possibilita anunciar a compra de um ou vários itens e saber que essa transação poderá ser realizada a qualquer momento do dia, ainda que você esteja offline. Por isso, optamos por implementar um sistema de pedido de compra e várias outras melhorias no sistema. Confira no vídeo abaixo. Então, eles botaram um videozinho aqui para a gente ver. Eu só vou ler antes de ver o vídeo, vou ler essas observações aqui, né? Observações. O jogador poderá fazer um anúncio de compra de quase todos os itens disponíveis no jogo. Esse pedido ficará na aba Buy Request, na qual os jogadores podem acessar e vender itens diretamente. Para deixar o sistema ainda mais eficiente, interligamos todos os anúncios de modo que o próprio sistema poderá reconhecê-los e efetuar as transações automaticamente para os jogadores. Isso pode ser visto no vídeo de 40 segundos em diante, quando fazemos o anúncio de compra do caracol do Aokiji. O sistema identificou que já havia um anúncio de venda do item e concluiu a transação de forma automaticamente imediata. Com relação às qualidades de vida, percebe que aos 29 segundos do vídeo, quando o jogador estiver anunciando um item, o sistema mostrará por qual valor outros jogadores também anunciaram essa melhoria. Poupa o tempo de jogadores que precisam confirmar por quanto um item está sendo vendido antes de fazer o próprio anúncio. Além disso, a maioria dos itens do jogo terão um valor máximo de anúncios baseado no seu valor de venda de NPC, evitando que um jogador mal intencionado tente fazer anúncios com o objetivo de enriquecer as custas dos erros de outro. Então tá aí. Galera, bora assistir o vídeo aqui pra gente ver como é que é. Vocês podem ver, vai ter 4 abinhas, né? Browse, We Request, Publish Offer e Store, né? O Store que é o que você já comprou. Aqui, interessante, muito interessante esse trem aqui. Esse trem aqui já tem um outro jogo que tem um sistema que é exatamente igual a esse aqui, inclusive. 100% igual, na verdade. Eles só transitaram que o dono antigo do GLA trabalhou em ambos os jogos, inclusive. Então, provavelmente por isso que eles preferiram fazer o mesmo sistema. Imagino que muitos de vocês já saibam qual é. Depois eu vou comentar sobre. Mas muito interessante, ficou bom. Acho que vai ser uma aquisição excelente, galera. Esse market funciona muito. E ele é bem útil, tá? Vocês podem ver que vocês podem colocar o valor, pegar... O cara, no caso, ele tá botando oferta e ele tá vendendo, né? Aí você pode mandar a oferta para a pessoa, dar uma contraproposta, você pode olhar os itens, botar seu item para vender, então é algo muito interessante. Aí, ó, vocês podem ver, já mostrou lá.
Não, Sold. Aí, ó, já vendeu automático, já tinha uma pessoa que tinha botado o valor que ele botou da OKG. O que aconteceu ali na OKG? Vocês podem ver, ó. Ele botou o Caracol da OKG. O que aconteceu? Ele botou 100 mil. Não, foi 10 mil. Só que já tinha uma pessoa que já tinha colocado no market pra comprar o Caracol do OKG por 10 mil. Então, na hora que ele botou, a pessoa já comprou automático. Porque a pessoa já tinha mandado uma oferta automática pro ele. Assim que alguém botasse por aquele valor dela, ela já comprou automático, entendeu? Então, isso que aconteceu. Você pode ver que ele ganhou 10k do OKG. Ele agora vai pesquisar o item, botou, pesquisou. Aí Luffy, ele tá vendo? Ele vai ver os itens, todos os itens relacionados ao Luffy. Aí o Caracol do Luffy, item price for unit, 10 mil. Beleza, ele criou uma oferta, ele mandou um lance no Caracol do Luffy. O que aconteceu? Você pode ver que ele mandou, ó. Ele não tinha um Caracol do Luffy. Ele mandou uma lança, ou seja, se alguém botar um Caracol do Luffy por 10 mil, a pessoa, ele vai comprar automático, ou a pessoa pode ir lá e ver a oferta dele e mandar pra ele, tá? Basicamente isso. O jogo que tem esse mesmo sistema é o PXG, galera, o Pokéx Games. Pra quem joga aí já tá ligado. Assim que viu esse vídeo aqui, eu acabei de ver esse vídeo, não tinha visto esse vídeo antes. E vocês vão reconhecer que o marketing é exatamente o mesmo sistema do PXG. E o sistema do PXG é muito bom, é muito fácil de mexer e muito prático e realmente ajuda muito e é muito fluido. Você pode mandar oferta, fazer oferta ou deixar as pessoas mandarem ofertas para você ver se você vai querer aceitar ou não. Então, isso vai ser uma aquisição ótima, porque o marketing do jogo não é tão... O atual do jogo é bem simples, ele realmente atrapalha. Às vezes você tem que ficar mandando a galera pra PM, às vezes você não tem tanto tempo de ficar online pra ficar olhando essas coisas. Então, esse novo marketing vai ajudar pra caramba e vai trazer um novo público pra galera aí que gosta de ficar sempre de olho no marketing, a galera que gosta muito de comércio, né? Então, excelente, parabéns, Gelia, muito obrigado por esse conteúdo, vocês estão de parabéns. E que toda a equipe aí, Garp mandou bem, né? Essa foi uma ótima escolha, trazer uma renovação pro sistema de marketing do jogo que realmente estava precisando. E vai chegar com tudo aí e vai ser top. Então vamos continuar aqui nossa análise do grande Major Update. O próximo é o Adventure Tracker. Às vezes ficamos em dúvida se já fizemos a raid usamos todas as tentativas do Coliseu ou matamos bosses semanais, não é mesmo? Muitos jogadores pediram por um sistema que permitisse verificar tudo o que já foi feito na semana. E esse pedido foi atendido. Nos Piratas Logbook, atalho letra L, né, que é onde fica também as missões e os baús que você já pegou de cada ilha, vocês encontrarão a interface de Adventure Tracker. Esse sistema permitirá acompanhar o progresso dos principais conteúdos do jogo relacionados à quantidade de tentativas ou conclusão semanal, além de mostrar as possíveis recompensas. Isso aqui, galera, eu não preciso nem ver o vídeo, que eu já sei que aqui está claramente mostrando. Isso é bom demais. Isso aqui vai ser muito bom, porque às vezes vocês rusham as coisas ali, mas vocês querem fazer, aí falam, nossa, o que faltou fazer? Você não acaba lembrando, tudo mais. Então, isso aqui vai mostrar exatamente, deixa eu ver rolando para vocês verem, ó. O vídeo vai mostrar, galera, exatamente o que você precisa. Vocês podem ver, ó, o cara, por exemplo, já fez o Madeira, já fez o Calango, fez o Vonagué, ele não fez o Enel, mas fez duas provações já, vocês podem ver. Então isso é muito bom, mostra imagens do que é, o que dá o loot do bicho, qual já foi feito, qual que não já foi feito, a quantidade, por exemplo, se tem duas, já lá, 2/2. Isso vai ser top demais. A Coliseu ter corrida de Defete 0 de 5, né? Que deve ser as fases do Coliseu. Muito massa. Isso é uma aquisição muito boa, que vai ser muito bem-vinda e eu acho que vai ser útil pra caramba. A galera vai usar bastante e vai realmente facilitar a vida caso a galera, principalmente pra galera que faz um conteúdo um pouco na sexta, um pouco no sábado, um pouco ao longo da semana. Então, isso vai ser uma boa aquisição e vai facilitar bem o controle de recursos e conteúdos ali que a gente tem que fazer relacionados ainda. Por exemplo, a gente pode fazer os 5 de Alabasta, né, os 5 primeiros aqui, mas não fez o Amun-Ra, só fez o Vanalgu, por exemplo, não fez o Jesus Bugs e fez o Enel, e não fez mais nada. A gente vai saber exatamente o que tá faltando. Muito, muito bom mesmo isso aqui. Parabéns, esse aqui, eu gostei. Esse aqui tá muito interessante, tô gostando desse Major Update, galera. Eu não tinha visto antes, tô vendo isso aqui bem atrasado, mas bora que bora, galera. Progressão da conta, esse aqui é um sistema... Oh, esse título aqui já me chamou a atenção. Então bora continuar. Progressão da conta. No Major Update de Alabasta, trouxemos progressão relacionada ao nível do personagem, novos equipamentos e estrelas. Desde então, o jogo vem recebendo atualizações de novos sistemas e conteúdos PVP e PvE. Mas nenhuma dessas atualizações trouxe uma progressão nesse ponto citado. De acordo com a última pesquisa de NPS realizada, muitos jogadores sentem que chegou o momento de progressão continuar e nós também. Entretanto, vamos fazer isso de um jeito que a progressão seja muito mais agradável do que foi em Alabasta. Principalmente nos pontos que vocês podem ter mais receio, como level.
a galera tem muito receio, né? A galera direto comenta essa questão do level, se vai aumentar para 150 ou não, como é que vai fazer. Mas querendo ou não, necessita, porque tem que ter novos recursos, tem que ter mais desafios. E no jeito que o jogo tá hoje, tá meio que, entre aspas, estagnado. Então a gente precisa de desafios a mais complementos, talvez mais dificuldades e um pouco mais de desafios ali, uma evolução. Questão natural de RPG mesmo, né? Só que do jeito que tá hoje seria muito pesado, porque já é difícil deixar todos os bichos 110 hoje. Então eu acredito que vai vir uma coisa da hora aqui, vambora. Para começar, preparar um sistema que mudará completamente a experiência de vocês durante o level. Sistema de personagens simultâneos. No Major Update teremos mais de 100 personagens disponíveis e sabemos que upar todos eles pode ser uma tarefa muito trabalhosa. Por isso, traremos uma novidade que melhorará drasticamente o leveling do jogo e abrirá um leque de possibilidades para a criação de novos conteúdos, o sistema de personagens simultâneos, no caso, upar 2 personagens ao mesmo tempo. Isso é massa, hein? Upar 2 personagens ao mesmo tempo vai facilitar bem, até porque tem mais, como disse, mais de 100 personagens no jogo atualmente, né? Além do dinamismo de poder trocar de personagem durante o level, o personagem secundário receberá toda a experiência obtida pelo personagem principal, ou seja, vocês poderão upar 2 personagens ao mesmo tempo. Novas possibilidades. Novos conteúdos já podem ser desenvolvidos considerando que os jogadores terão mais de uma personagem à disposição dentro da missão. A título de exemplo, poderemos exigir mecânicas específicas de lutas contra bosses. Bom para todos. O sistema beneficia todos os jogadores, independente do seu nível de tripulação. Afinal, além de todos serem afetados por uma progressão no level máximo do jogo, os novos conteúdos que fazem uso desse sistema são aproveitados por todos. Então vamos ver o vídeo aqui antes da gente comentar e eu deixo eu ver essas observações aqui de baixo. Quer dizer, eu vou comentar alguma coisa antes, galera. Antes, eu vou deixar o vídeo rolando, na verdade, que vocês vão ver. Basicamente é o que? A gente vai poder usar 2 personagens ao mesmo tempo, né? No caso aqui ela vai trocar pra quem? Ah, ela trocou. Ah, tá ali embaixo. Ela tem a fotinha do personagem. A Robin, eu não tinha reparado. Então agora ela vai poder. Tem um cooldownzinho ali. Mas, então meio que agora você vai poder, durante seu up, ter 2 personagens de trocar. E os 2 vão ganhar o mesmo XP. Isso por si só já é ótimo, vai aumentar muito o leveling. Você vai upar 2 personagens, você vai poder combar e matar os bichos, derrotar os bichos muito mais rápido, né? Mas, isso como foi dito ali em cima, o que me intriga é outra coisa. Outra situação, já vou deixar essa coisa para vocês e vocês comentam o que acham. Isso vai poder trazer mecânicas que, por exemplo, se na teoria, se isso funcionar para SM, você vai poder levar 6 personagens, cada um vai poder levar 6. 2 DPS, 2 dano, 2 tanque. E isso é muito bom, porque isso cria uma possibilidade imensa. Primeiramente, eles podem criar conteúdos baseados nessa troca de 2 personagens, o que por si só já vai abranger muito mais coisa futura do jogo, que isso é muito interessante. Segundo, a gente, por exemplo, no SM, se a gente realmente puder levar 2 personagens, todo mundo pode levar um suporte consigo, ou, por exemplo, os DPS levam um Bruiser, um DPS, ou 2 DPS, ou todo mundo leva os 2 levam um tanque e um DPS pra ficar trocando. Ah, eu não sei tancar nesse boss, tanca pra mim. Aí o cara que levou outro tanque vai estar lá e vai poder trocar, e o cara que não sabe tancar vai trocar pra um DPS, por exemplo. Ou melhor ainda, todo mundo leva um suporte. Porque aí quando a cura de um acaba, o outro já pega, aí cura todo mundo e depois volta pro DPS de novo, enquanto o outro tá no cooldown. Então vai dar pra fazer uma mistureba, dá pra fazer um trabalho em cima disso muito interessante, que abre inúmeras possibilidades, inúmeros caminhos pra equipe levar, e que tem que ser avaliado aí bonitinho, que eu acho que vai trazer uma coisa muito épica pro jogo e pode ser bem interessante. Mas tem que tomar cuidado, porque isso pode dar muito errado também, dependendo de como eles for balancear. Então tem que ficar ligado aí também, né? Porque né, a vida não é um limão, né, galera? Então, mas tô empolgado. Isso pode ser um sistema bem abrangente. Acho que pro leveling em si, que é a função que eles trouxeram, vai ser muito boa. Mas se puder trazer para SMs, né, que a gente não tem essa possibilidade, mas acredito que não sei se nos conteúdos atuais poderia fazer isso dentro deles, né, ou se só nos futuros que eles forem lançando. Mas na minha visão, acredito sim que pode trazer um conteúdo bacana, por exemplo, o suporte ter 2 suportes com ele, um para cada situação. Um com mais controle, um com mais cura. Ou ter 2 tanques, ou 2 pessoas levar bicho tanque e uma levar 2 DPS. Ou cada uma, as 3 ter suporte, por exemplo, no SM. Então vai criar uma possibilidade muito grande, uma gama muito da hora ali. Vamos continuar lendo aqui, porque tem muita coisa aqui. Let's go. Observações ou compartilhamento de experiência. Para compartilhar experiência com personagem secundário é necessário repetir o limite de 10 níveis de diferença. Toda a experiência recebida pelo personagem principal é compartilhada com o personagem secundário. No caso de missões diárias, a contagem dos monstros derrotados é compartilhada, portanto, se ambos estiverem com a mesma quantidade de monstros para derrotar, a dele de ambos será completada. E isso é bacana, porque agora a gente vai poder fazer uma dele só e já completar as 2 do dia lá, basicamente, isso é legal.
O bônus de experiência oriundo de um Island Event é compartilhado, isso doido também. Caso o personagem secundário seja de tier que receba mais experiência do que o personagem principal, a experiência será convertida na proporção correta. Por exemplo, se o personagem principal for do tier Ouro e receber 10.000 pontos de experiência, o personagem secundário do tier Bronze receberá proporcionalmente 30.000. Elixir de experiência, não sei... Ah, tá, entendi. Então isso vai acabar. O personagem que recebe menos experiência, ele vai receber a mesma quantidade, só que pro level dele. Então vai parear ali, bem massa. E nossos queridos barcos e equipamentos. A gente só sabia que ia chegar, já tá chegando, né? A gente já sabia que o barco 5 já tá na hora, já deu prazo dele de trocar ele. E quem sabe eles possam trazer mais conteúdos do mar aí. Eu gostaria muito que tivesse conteúdos de início de game, galera. Bosses de início de game, por exemplo, um Rei dos Mares pra fazer pra quem é level 30 ali. Eu acho que seria um conteúdo bem da hora. No caso, imagino que não tem aqui. O que você vai falar da questão dos barcos mesmo, mas um dia eu vou tentar trazer um vídeo de coisas que eu acho que seria bem interessante, que o GLA poderia fazer para trazer aí pra nós, que eu acho que seria bem legal. Acho que para toda a comunidade desse tipo de vídeo seria bem legal, então acho que se vocês quiserem, comentem embaixo que eu posso trazer para vocês também, que eu tenho bastante ideia, eu guardo para mim, assim, que eu acho que poderia trazer bastante coisa do gerar, e que eu acho que a equipe acaba não trazendo tão bem esses recursos como poderia, que elas poderiam dar uma melhoradinha nessa questão aí dessas coisas aí pra galera, mas nem tudo é perfeito, né? Bora que bora. Quando implementamos a atualização de Alabasta, vinculamos ao progresso dos barcos e dos equipamentos do jogador à aliança. A ideia era promover um sistema que gerasse uma união entre os jogadores e os permitisse evoluir com um grupo. Essa abordagem funcionou muito bem, mas para os jogadores mais tryhard, mas muitos jogadores casuais se sentiram obrigados a entrar em uma aliança para progredir no jogo e participar dos conteúdos endgame, o que acabou gerando cobranças e deveres desnecessários para esse público. Portanto, faremos mudanças significativas para garantir, né, que as progressões básicas da conta sejam acessíveis a todos os jogadores, embora ainda reservaremos algum tipo de benefício para os membros da aliança. Né? Os NPCs ferreiros da ilha serão capazes de boostar os equipamentos do jogador, embora possam cobrar uma maior quantidade de pedras. Os piratas procurados serão acessíveis para todos os jogadores, mas os membros de uma aliança ainda terão os benefícios de redução da dificuldade. Por fim, recentemente implementamos várias mudanças relacionadas ao barco, tornando as missões opcionais, permitindo que todos os barcos sejam criados na loja do barco das ilhas. Contudo, somente os membros de uma aliança ainda possuem bônus de ataque e defesa do barco. Aproveitando que estamos falando de barcos, confia um sneak peek do sangue. Tá, basicamente, deixa eu resumir o que eles falaram. O que eles falaram? Agora você pode fazer tudo o que você faz na aliança, tudo de relacionado a barco, você pode fazer fora dela. Você pode boostar seus equipamentos nos ferreiros, só que se você não tiver na aliança e for fora da aliança que você fizer isso, em vez de você gastar duas pedrinhas para o mais baixo, pode ser que você gaste 3 ou até 4, ou dobre as pedrinhas que gasta. Mas aí vai dar a opção de cada um, né, galera? Mas é bom ter essa habilidade porque deixa a galera livre, deixa a galera não depender de ninguém, podemos dizer assim. Eu gosto, como um MMORPG, galera, a interação é essencial. Pra mim, MMORPG é interação. A galera de hoje em dia mais moderna gosta de fazer tudo solo, não sei o que, tudo corrido, tudo sem tempo. Galera, MMORPG é pra jogar em grupo, fazer amigo, interagir. Essa é a graça. Desde os primórdios não tem coisa melhor do que fazer amizade e descobrir coisas nesse jogo. Mas eu sei que tem muita gente que não tem essa possibilidade, muita gente tem correria, então com certeza é excelente trazer esses conteúdos pra galera mais casual e pra galera que não tem tanto tempo e pra galera que realmente quer fazer sozinho e ponto. Então é bom ter mesmo essa opção, porque dá opção pros dois lados. Em relação aos piratas procurados, o que tá falando? É que agora as pessoas vão fazer o Wanted Pirates, estando ou não dentro da aliança, que antes era obrigatório estar dentro da aliança, agora você não vai precisar mais. Mas, o que eu entendo? Talvez se você estiver fora da aliança, você vai poder fazer ou no normal, na dificuldade normal, ou se você tiver com um set mínimo da dificuldade A, você já vai para ela talvez automático. E você não vai ter redução na dificuldade, que é quando você upa a aliança, quando você tá na aliança level alto, por exemplo, se eu tô com um negócio full de fazer Wanted Pirates. O normal é muito mais fácil do que se ele tivesse nível 1. O negócio da aliança tivesse nível 1 dele, entendeu? Ele fica mais fraco. Em vez de ele dar, por exemplo, 50%, 50 de dano, ele dá 40, entendeu? Por estar no level máximo upado. Então tem esses benefícios. E esse negócio do barco que eles citaram aqui foi um update passado que eles trouxeram, que agora não é obrigatório fazer mais nenhuma missão de barco, você já pode evoluir os barcos direto sem precisar fazer missão. Caso você queira fazer missão só para pegar alguns recursos lá e para ver como é que é, pode também, mas hoje em dia não é obrigado mais você fazer missão para pegar o plano do barco, né? Eu até cheguei a gravar na nossa série Free to Play, mas acabou que eu não lancei os vídeos porque eu já tinha essa informação que ia ter essa mudança, então acabou que eu nem trouxe, mas
Fica lá, de que vocês podem até ver que no episódio 3 eu até falo, mas aí nem trouxe. E também porque eu não consegui botar, deu uns problemas no vídeo, mas foi mais por isso que eu não botei. Mas tá aí. Aqui tá o nosso querido Sunny. Muito bonito, o barco ficou bem excelente. Aí eu vou querer com certeza adquirir, que o Sunny é um barcão. Assim como Going Merry, top demais, né? Então, lindo barco, ficou muito bem feito. Achei sensacional, rapaziada. Agora, Awakening Stones. Isso aqui é interessante e pode trazer muita coisa da hora, tá? Awakening Stones foram introduzidas no jogo, um dos requisitos para evoluir personagens diamante para 5 estrelas. No entanto, o método atual de obtenção dessas pedras ainda é bastante limitado. Por isso, faremos modificações significativas para torná-las muito mais acessíveis e permitir que vocês escolham de qual personagem desejam farmar. Novo método de farm. Implementaremos um novo método de farm no qual vocês precisarão fazer alguns conteúdos com o personagem desejado e como recompensa receberão a Awakening Stone dele. Isso será importante para que vocês tenham um objetivo real e a certeza de obtê-la, sem depender exclusivamente do RNG. Como vai funcionar? Para quem não sabe, RNG é sistema aleatório, né, de chance ou não de pegar o item, tá, rapaziada? Como o sistema vai funcionar? Esse sistema será parecido com o sistema de estamina das SCMs. Todos os dias o jogador receberá uma estamina para farmar as Awakening Stones, em vez de poder farmar todas em um único dia com um cap semanal. Caso o jogador não jogue um ou mais dias das Awakening Stones que ele poderá farmar, serão acumulados em até X vezes, né? A gente não tem informação, mas deve ter um número talvez entre 10 ali e 5, igual nas SCMs mesmo. Dessa forma, quem só jogar nos finais de semana, por exemplo, poderá farmar todas as pedras sem perder nada. O sistema não sofrerá qualquer reset semanal, ou seja, há uma flexibilidade muito maior para todos os tipos de jogadores. Uns poderão farmar diariamente, outros no final de semana, etc. Além disso, as atuais formas de farmar das Awakening Stones serão mantidas e possivelmente melhoradas, bem como outros conteúdos também poderão oferecê-las como recompensa. Diamante 5 estrelas. A galera já vinha perguntando sobre o Diamante 5 estrelas há muito tempo e tá aí, eles trouxeram para nós como que vai funcionar, vamos ver aqui. O upgrade para Diamante 5 estrelas é essencial para o progresso da conta e da história do jogo, uma vez que implementamos novos conteúdos e personagens mais fortes, né? A gente já sabe, né, galera, que já ia chegar uma hora que os personagens principais do jogo seriam os diamantes, até porque eles são os mais fortes do anime, então faz muito sentido. E a gente sabe que quando o jogo foi lançado, o meta era personagem bronze e prata, que eram os mais fáceis de serem upados, então eles eram o meta do jogo. Depois se tornou o meta atual, que o meta atual ainda é de personagens ouros, e tá encaminhando para o diamante, para ser só os diamante 4 e os diamante 5 o meta, tá? Isso é uma progressão natural, é o endgame natural do jogo, então tá se encaminhando e vai chegar a esse ponto. Mas uma coisa que eu acho que eles poderiam fazer é poder talvez upgradear todos os personagens do jogo, futuramente, pra galera poder jogar com o que quiser. Lógico, eles seriam mais meio balanceados para não ficar tão roubados. Por exemplo, um Bush dá mais dano que um Mihawk, né? Não faz sentido, obviamente. Mas para poder deixar, porque eu imagino que quando saiu 5 estrelas, os bronzes vão ficar realmente 100% inutilizáveis, basicamente, para essa galera aí. Então, realmente tem que olhar direitinho. Vou continuar lendo aqui para a gente ver como é que eles fizeram essa questão aí dos 5 estrelas. Com isso, sabemos que os personagens do tier bronze e prata terão uma queda em seus níveis de força, tornando-se personagens de early game, o que é completamente natural na obra. Afinal, ninguém acredita que o Kabaji é tão forte quanto o Mihawk, certo? É verdade, isso é fato mesmo. Então tem isso, né? Tem as duas opções. O caminho que é o caminho natural, que é o caminho básico, é seguir o anime, né? Realmente que nenhum personagem tipo Kabaji vai ser forte igual o Mihawk, igual o Shanks. E tem um caminho que eles poderiam fazer também, que é deixar todos os personagens jogáveis pra galera jogar com o que quiser mesmo. E lógico que teria ocupado do mesmo jeito e tudo mais, mas esse é o caminho. Então, ambos os caminhos são muito bons e são bem interessantes também. Queremos que o Diamante 5 seja um objetivo acessível para todos os jogadores. Além disso, os novos conteúdos já estarão balanceados para o Diamante 5 e podem até exigi-los como pré-requisito. A título de exemplo, a última dificuldade da Raid é Enies Lobby, novos bosses semanais e World Boss já serão balanceados para Diamante 5. Por outro lado, conteúdos antigos terão uma limitação de força ou serão rebalanceados para se adaptar à nova realidade. Ademais, os personagens do tier ouro que ainda não podem evoluir para tier diamante terão essa opção liberada. Essas mudanças proporcionarão mais oportunidade de crescimento e progressão para todos os jogadores. Massa, interessante. Então, o que que tá dizendo aqui, rapaziada? O que que tá dizendo aqui, basicamente? Essa última frase aqui. Que por exemplo, a Enies Lobby, a Raid Enies Lobby, o hard dela já vai ser balanceado para personagem 5 estrelas. Ou seja, se você for com um diamante 4 ou 3 lá, já vai estar muito abaixo do nível de força da Raid.
E se você for com personagem 5 estrelas hoje no SM70 ou no SM110 no hard, ele vai estar meio que parado, ele não vai chegar lá e vai ser um monstro, não. Ele não vai ser tipo um Shanks na SM110 que dá um haki e já mata todo mundo. Não vai ser isso, mas ele vai dar um dano normal. Tipo, ele não vai dar uma espadada no bicho, o bicho vai morrer por estar 5 estrelas, ele tá fazendo um conteúdo muito mais baixo que ele. Ele vai estar balanceado para ficar tipo mais forte, claro, mais adequado e já vai ter pré-requisitos para esses 5 diamantes, para esse diamante 5 estrelas, o que é uma loucura das boas aí, porque vai fazer muita galera correr atrás aí. Isso é massa, porque faz a galera buscar conteúdo, faz a galera interagir, e isso faz a interligação com a primeira atualização deles, com a atualização do marketing. Por quê? A galera vai vender essas pedrinhas, a galera vai buscar interagir. Isso vai ser uma negociação muito boa, porque essas pedrinhas a galera vai farmar e vai poder vender para poder farmar os seus próprios 5 estrelas ou até poder trocar. Então, isso vai movimentar o mercado e isso vai interligar com a própria atualização deles. Isso é muito bom e eu tô curioso para ver isso aí. Vamos lá, novos personagens. Isso aqui, para quem não viu, eu trouxe na minha teoria. Eu fiz uma teoria sobre os personagens que ia vir. Acertamos, galera. Vai vir os 5 aí. Nosso querido CP9. Não vai vir todos, infelizmente. O cara da boca do Zip não vai vir. E o outro cara lá do cabelo branco também, que eu esqueci o nome, não vai vir também. E o da espada do elefante. Mas os 5 principais, que eu imagino que a galera mais gosta, vai. E eu espero que a Califa seja suporte, mas eu acho muito difícil ela ser suporte. Provavelmente ela vai ser DPS e o Blue não vai ser o suporte, né? But acontece. Tá bom. Novos personagens. Ansiosos para conhecer os membros da CP9? Quando estivermos no próximo lançamento, no próximo mês de update, divulgaremos o spotlight dos novos 5 personagens. A saber, Califa, Blueno, Kaku, Jabra e Rob Lucy. Tá aqui as sprites dele pequenininho aqui pra vocês verem, galera. Tem um negócio... Teaser New Carter tá chegando aí. Muito bom. Então vamos agora falar sobre Enies Lobby, mais atualizações aqui. Enies Lobby de Skypiea foi um conteúdo muito bem recebido pela comunidade. Realmente é um conteúdo que quando lançou foi muito bom. E eu acho muito gostoso também fazer a raid do anel. E isso nos despertou interesse em desenvolver uma nova raid ainda mais divertida e com novas mecânicas e desafios. Isso eu acho muito interessante, também comentei no meu vídeo de teoria, que eu quero muito que a raid tenha novas mecânicas, tenha novas coisas para fazer, coisas secretas e divertidas principalmente. Logo, queremos representar a história de Enies Lobby com uma nova raid, acompanhando a invasão dos piratas do Chapéu de Palha do governo mundial, com o objetivo de resgatar sua companhia Nikurob. Será que eu vou acertar como que vai ser a raid? Espero que sim. Tô curioso, galera. Quem não viu, pesquisa aí. Teoria Skypiea. Skypiea não, viajando, BTCF e Enies Lobby, Blind Game que vocês vão achar, rapaziada. Nessa raid teremos novos bosses dos personagens da CP9 como mecânicas exclusivas e adicionaremos alguns locais em que os jogadores poderão trocar de personagens lá dentro, tornando a experiência mais dinâmica. Por exemplo, caso vocês tenham algum amigo que goste de tancar, mas não consegue sair muito bem contra algum boss específico, basta trocar de função. Isso é muito bom, isso vai ajudar bastante gente mesmo. Vamos lá, aqui tá os gigantes, né? Brock... Não, o Brock acho que são da ilha do Soap lá, dos outros gigantes de batalha lá em Ledengard. Agora não lembro o nome desses dois aqui, mas são gigantes que ficam na frente da ilha de Enies Lobby mesmo. E esses gigantes, inclusive, são da tripulação dos gigantes lá, que servem ao Shanks, galera. Pra quem não sabe, eu tô dando um spoilaço aí do mangá do mangá, porque no anime não chegou essa parte ainda. Mas, pra quem chegou até lá, tá sabendo já disso aí. Novas ilhas e quest, né? Isso aqui que eu achei interessante, que eu fiquei sabendo que uns amigos comentou comigo, eu ainda não tinha lido, mas eu acabei tomando spoiler porque eles comentaram comigo, né? O mês de update deve proporcionar as aventuras de explorar novos lugares, enfrentar inimigos diferentes e desvendar os segredos escondidos em main quest. Portanto, eles sejam preparados para conhecer ilhas como Water 7, Enies Lobby, Kuragaina, Island, Amazolina, que eu quero muito ver como que vai ser. A Amazolina eu quero muito ver lá se vai ter um SM especial da Hancock. Espero muito que eles tragam um SM secreto aí que eles não anunciaram, além da Water 7. Eu realmente quero muito que eles tragam mais SMs. E vai vir Sabaody, Arquipélago e mais, que eles não revelaram, tem que botar o mais pra dar aquela hypada na galera, né? Então tá aí, muito massa, tô hypado e quero ver muito essas ilhas, como é que vai funcionar, galera. Realmente muito interessante. Vamos ver o videozinho aqui. Aí, ó, ilha de Water 7, muito bonito. E tá aí as montarias, inclusive no meu vídeo eu falei, gente, pelo teaser, primeiro teaser que ele tinha soltado de Water 7, eu já tinha falado que esse bichinho seria montaria. O que é bem óbvio de se pensar também, né? Porque eles realmente são uma montaria no anime. E legal. E falei que os mobs seriam a família do Frank, ó. Aí, ó. Acabei de ser revelado. Tá aí, brabíssimo. Vamos ver, será que tem mais? Esse bicho aí acho que é da família do Frank também, não lembro.
Massa a mecânica dele. Muito legal esse cenário que o Luffy tá. Esse cara aqui é da família do Frank, que pela ombreira dele dá pra ver. Vai, Luffy, bora, meu amigo. Ó, legal, uma mecânica nova. Vamos ver mais uma vez? Muito bonito. Gostei, galera. Então, tô empolgado. Ah, a menininha, o coelhinho ali, ó. Agora que eu vi ela. Não tinha visto ela não, carinha. Tava na minha cara, eu não vi. Muito bom. Mano, tá bonito, tô curioso pra ver. As mecânicas são diferentes, as animações estão bonitas. Tô curioso aí pra ver como é que vai ser a gameplay, como é que vai ser as coisas aí. E eu tô curioso pra ver os mobs, as mecânicas deles, que eu acho que vai ser bem interessante. Isso aqui é legal, porque traz mais gameplay, traz mais mecânica e mais diversão pra galera aí também. Beleza? Então aí, gameplayzinha pra vocês. Vamos continuar aqui, né? Sem mais delongas, rapaziada. Agora vamos falar sobre Impel Down. Nice. Beleza. Impel está em desenvolvimento como um novo modo de jogo no estilo roguelike. Trata-se de um conteúdo massa, isso é massa, hein? Trata-se de ser um conteúdo individual, cujo objetivo é chegar ao level 6, também conhecido como Inferno Eterno, para resgatar o prisioneiro Portugas de Ace, impedir sua iminente execução. Será que finalmente vai vir a skin do Ace? Pode ser que sim, hein? Cada nível de Impel Down possui uma forma única de tortura, por isso são chamados de inferno. Assim como no anime, cada andar terá uma temática e inimigos diferentes, e será possível encontrar figuras conhecidas que estão presas lá, como Bug, Bonchan e outros. Realmente top. Tem que ter a emoção do anime, que é essa cena do Bonchan, para quem sabe. Será que já teremos um spoiler também de que possivelmente teremos a chegada do nosso querido Magalhães, nosso querido portador da fruta do veneno aí? Que ele tem uma fruta top, que ele invoca uma Hydra lá muito massa. E isso ele vai ser um gameplay da hora se ele lançar no jogo. Power-Ups. O modo não poderia ser considerado um roguelike sem a existência de centenas de power-ups que podem mudar completamente a jogabilidade em cada participação. Além disso, faremos um uso do sistema de personagens simultâneos. Permitimos que vocês escolham power-ups diferentes para cada personagem, montando uma build com base nas mecânicas dos personagens e no que parece mais divertido. Para que vocês tenham uma visão melhor sobre isso, imagine que estamos jogando com os personagens Luffy e Zoro TS. Em diversos momentos da gameplay poderemos escolher entre 1 e 3, né, possíveis power-ups para cada personagem. Por exemplo, vamos ver aqui o videozinho para a gente entender. Apareceu os 3 power-ups: o Tornado Fury, o Life Steal e o Lightning Rain. Maneiro. Cada um tem uma fotinha, isso é legal, igual um roguelike mesmo. Você escolhe a habilidade, cada um vai dar ou mais vida ou mais dano, ou vai desbloquear uma habilidade extra, ou vai você dar um ataque e vai liberar. E tem os níveis, como vocês podem ver, as habilidades, né? 2 estrelas, 1 estrela e 3. Acho que a de 3 estrelas é melhor. E além dessas estrelas, tem um nível da própria habilidade aqui no meio. Então, bem maneiro. Esse conteúdo eu não tava sabendo, não. Esse realmente agora eu tô empolgado, rapaziada. Agora. Ah, moleque, finalmente vai chegar coisa pra caramba pra fazer. Bora, família! Esses são apenas alguns das centenas de power-ups que estão sendo criados para o modo. Nossa intenção é oferecê-los em uma quantidade razoável para que a jogabilidade fique bem divertida. Sistema de blocos aleatórios. Quanto aos mapas, não queríamos que o andar tivesse sempre a mesma estrutura. Isso aqui basicamente, sem completar a leitura, eu já sei que basicamente é um sistema de RNG, que eles vão criar mapa provavelmente, talvez automaticamente, ou vai mudar os mobs, as estruturas lá, e o tamanho do mapa e as dimensões dele, para ficar sempre aleatório, nunca ser fixo. Isso é bem interessante, que traz um dinamismo e, principalmente, para ser um roguelike, precisa disso, inclusive, né? Mas também sabíamos que seria muito trabalhoso e que demorado criar centenas de mapas diferentes, por isso desenvolvemos um sistema que chamamos internamente de blocos aleatórios. Em termos simples, teremos um mapa diferente para cada andar. A cada andar terá uma determinada quantidade de salas. Essas salas, por sua vez, terão dezenas de versões e serão escolhidas aleatoriamente pelo sistema no momento que o jogador entrar no modo. É igual ao Minecraft. Quando você gera o mundo do Minecraft, cada vez que você gerar o mundo vai ter uma seed e basicamente essa seed é uma versão do mapa diferente. Tem centenas de milhares de versões e aqui não vai ser diferente, vai ter várias variações do mapa. Isso é muito da hora. Porque uma pessoa pode ver um mapa e outra pessoa pode nunca sequer ver aquela versão do mapa. Então isso é muito bom. Hipoteticamente, suponhamos que o mapa do nível 1 tenha 10 salas. Cada uma dessas salas tem outras 10 versões com monstros diferentes, atualizados em 100 salas diferentes em um único andar. Periodicidade. No momento não podemos determinar a periodicidade do modo, mas queremos que seja algo livre e sem qualquer limite de tentativas. É claro que para fins de recompensa precisamos estabelecer um limite de reset, entretanto isso será possível somente quando as recompensas tiverem sido decididas. Por fim, sabemos que Impel Down
oferece experiências únicas de cada participação, tornando-se um modo de jogo muito divertido e desafiador para todos os jogadores. Tem muito mais. Como mencionamos no início da postagem, queremos compartilhar a parte do planejamento com vocês para que todos tenham mais clareza do que aguardar no próximo Major Update. Não iremos revelar todos os conteúdos do Major Update para que estrague essa surpresa de vocês. E aí, o que vocês acharam até agora? Deixe seu feedback pra gente. Então tá aí, galera, muito top. Gostei muito das coisas que foram apresentadas, a questão do Imperial Down aí, desse sistema de roguelike, a atualização do mercado dos personagens aí, as coisas que estão vindo aí. São atualizações necessárias de qualidade de vida, de gameplay e estrutura para ter mais coisas pra gente fazer no jogo. A gente sabe que hoje o jogo ainda tá bem limitado. Inclusive o jogo tá chegando 6 anos. Salve GLA, parabéns GLA. Então, acho que quando esse vídeo sair, provavelmente já vai ter chegado no aniversário do GLA. Ou não, não sei. Acho que não, já vou tentar postar antes, né? Mas vai estar perto, pelo menos. Mas galera, tá aí. Achei muito bom. Comenta, por favor, o que vocês acharam. Eu achei sensacional, realmente, galera. Achei muito bom os conteúdos que tá vindo. Tô muito feliz. E realmente achei uma decisão acertadíssima eles atrasarem aí a Water 7 em vez de lançar só o Water 7 e Enies Lobby, não. E Water 7 e o negócio da CP9 aí. Enies Lobby mesmo, tô viajando. É porque eu lembrei de Pandal, isso mesmo. Enies Lobby e Water 7, eles já lançarem mais esses tanto de coisas extras a mais. Isso é muito bom e vai ajudar bastante. Isso realmente, galera, eles acertaram em cheio nessa questão aí, porque essas coisas são muito úteis e muito benéficas, principalmente para nós aí. E eu apoio super e tô muito feliz pela GLA tá trazendo esse conteúdo e tá trazendo essas inovações, tá? Galera, tem muita coisa que eu fiquei com o pé atrás, uma pulga na orelha, que eu não concordei tanto, que eu acho que poderia trazer mais coisa daqui, mas são coisas especiais, não vem ao caso comentar. Mas de resto, achei sensacional, tô muito empolgado, tô arrepado para ver, espero que o GLA acerte, né? Porque muito tempo sem conteúdo muito bom mesmo. Então, mas a raid do Enel muito boa, eu tô muito animado pra essa raid, tô muito animado para as coisas. Esse negócio do leveling aqui vai ajudar bastante pra mim, tem que upar bastante meus personagens. Vocês sabem que eu upei minha conta 100% free to play, a minha conta principal, e criei a série pra fazer a segunda também. Então, pra gente que é free to play, demanda muito e é muito complicado, mas com essa atualização vai trazer uma beneficência pra gente muito boa e muito perspicaz e eficaz também. Então, vou ficando por aqui. Desejo que Deus abençoe todos vocês e acompanhe vocês aonde quer que forem. E desejo tudo de bom sempre, galera. Um grande abraço. Falou e fui!